Oi, eu sou o Marcos Domingos, eu sou aqui da Igreja Batista da Lapa. Nós estamos nesse canal transmitindo a Palavra de Deus, uma experiência nova para nós, nesse tempo de coronavírus, né, em que nós não podemos nos reunir pessoalmente, até por uma questão de prudência, né, então nós temos que mandar a nossa mensagem. Eu espero que você seja abençoado com esse texto que nós vamos refletir nessa hora, porque é a palavra de Deus, a palavra trazida pelo próprio Cristo para a nossa reflexão desse tema aqui. O Sermão do Monte, como é conhecido, na verdade é um termo usado pelos comentaristas, né? Ele ocorreu ou foi realizado lá na Galileia, quando Jesus passou boa parte do seu tempo. Até você vai poder ver aqui aí as imagens que eu disponibilizei aí nessa apresentação. Eu mesmo estive nesse lugar o ano passado, um lugar que a gente para refletir, lê a Bíblia e tenta voltar 2000 anos atrás para ver o que estava acontecendo. Ainda é um lugar assim bem tranquilo, dá para refletir bem, porque em Israel, de uma forma geral, os lugares mais famosos eles já foram ocupados por igrejas e até por residências, então essa ideia um pouco assim nostálgica que nós temos da Bíblia, ou como a gente lê, em alguns lugares não existe mais isso. Mas de qualquer maneira, assume-se que essa foto que eu estou mostrando para vocês aqui, ou essa outra foto que vai aparecer mais aqui para frente, não é? São um dos locais prováveis onde Jesus trouxe a multidão que estava com ele, aquelas pessoas que vieram de vários lugares. Eu imagino que foi para aquela multidão atravessar o Mar da Galileia e vir até de Jerusalém para ouvir Jesus Cristo que estava começando o seu ministério. Nós vamos então fazer um paralelo com a nossa situação que nós estamos vendo hoje, de que o mundo todo está sob essa grande ameaça do coronavírus, né? Então as pessoas andam atrás de uma mensagem de conforto, andam atrás de alguma coisa que possa tirar esse nosso estresse aqui do confinamento que nós estamos vivendo. E não existe outra receita melhor do que a reflexão à palavra de Deus, porque ela é que vai trazer paz para o seu espírito. E não há outra solução humana. Haja vista que você vê que as grandes potências estão, nesse momento, completamente subjugadas pelo poder dessa praga. Todos se admitem que são incompetentes e fracos para conter a praga que se espalha pelo mundo. E nós estamos um pouco apavorados com isso. Então o Sermão do Monte é uma palavra de consolação para o seu coração e que Jesus fez questão de nos deixar, porque ele foi enviado para pregar essa palavra. Não é? Ele foi enviado para inaugurar o reino dos céus. E o reino dos céus não está restrito a fronteiras humanas, mas ele está que vai abrigar cidadãos de todo o planeta. E nós temos aqui uma outra coisa muito interessante no Sermão do Monte, que não é uma palavra filosófica de um homem como alguns querem que ele seja apenas uma espécie de um guru. Quando nós lemos o texto de Hebreus, no capítulo 1, o autor aos Hebreus fala assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O texto do Sermão do Monte é simplesmente dado pelo Filho do próprio Deus, e que excede todo o conhecimento dos profetas que antecederam. O próprio Deus mandou o seu Filho mandar essa mensagem para o nosso coração. Não é? Então isso é uma coisa que nós não podemos minimizar aqui na hora que nós estamos interpretando, porque são palavras do próprio Cristo, o Filho de Deus. E nessa aula que nós vamos estar trabalhando aqui, nós vamos estar falando sobre a quarta bem-aventurança, uma vez que os outros meus colegas professores da nossa igreja aqui estarão falando sobre as demais bem-aventuranças também. As nossas aulas da nossa EBD Express, como é o que nós estamos chamando aqui,
elas estão disponíveis nesses canais de mídia que você vai ter o link aí, ou se você já viu, ou poderá ver. Quer dizer, elas são disponibilizadas para todos. Eu e meus dois outros colegas, professor Rafael e professor Natanael, gravamos isso e a igreja está disponibilizando para a sua reflexão. Jesus Cristo, então, o Filho de Deus, traz essa mensagem, começa as bem-aventuranças, começa o Sermão do Monte com as bem-aventuranças, mostrando como uma pessoa pode ser feliz, no grego Makarios, super feliz, livre de preocupação. E nós encontramos então essa bem-aventurança, que nós vamos tratar hoje, a número 4, aqui, como uma coisa que vai acontecer na medida que aqueles que participam do reino dos céus vão receber a bênção, vão ser alegres. Na aula anterior, na primeira aula que eu dei, eu falei que duas bem-aventuranças estão no tempo presente. O verbo está no presente. Essa de hoje está no futuro. Não é? Então diz assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. No grego, nós vamos encontrar a palavra fome como piemontes, faminto, e sede, e também justiça. Essas são as três palavras que eu coloquei para você aqui no grego, para você perceber que nós estamos preocupados com a etimologia da palavra, para que não se perca a sua interpretação. Essa quarta bem-aventurança é uma outra forma de depender de Deus. Nós vemos que na primeira bem-aventurança ele fala dos pobres de espírito, quer dizer, que dependem desse enchimento do Espírito Santo de Deus. E agora ele coloca aqui que as pessoas que têm fome e sede de justiça. E certamente está se referindo ao que diz o salmista no capítulo 42, do Salmo, verso 1, ele diz: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Que coisa linda é quando nós temos esse sentimento de carência, né? É como se faltasse o alimento, então nós vamos na fonte verdadeira buscar isso aqui. Há vários textos no Velho Testamento que usam esse tipo de metáfora também, né? E faz um comparativo entre a nossa fome, a nossa sede, aquilo que é essencial para a vida, né? Para que a gente continue vivendo. E o salmista olha e os nossos professores e mestres, eles dizem assim: isso é como se eu dependesse, esse alimento é o que eu quero para a minha vida, senão eu não vou sobreviver. Um grande comentarista da Bíblia fala assim, o pastor William Ortler afirmou, que as pessoas que nunca passaram por escassez de comida ou água não entendem de fato o desespero de famintos e sedentos por justiça. É provável que no nosso tempo moderno, nós que estamos vivendo, quem sabe, com muito mais condição de qualidade de vida do que em muitas outras épocas passadas, isso é claro entre os historiadores, que nessa época que nós vivemos agora, nós temos melhor condição de vida do que foi há 100, 200, 300 anos atrás. Então, para muitos de nós não sabemos o que é passar fome. Nós não sabemos o que é ficar quase morrendo de sede. Então, quando se faz esse paralelo, é difícil para quem que nunca passou fome entender o que é exatamente a palavra. Nós temos que nos colocar agora no lugar desses famintos. E eu fico vendo, às vezes, muitas imagens, e quantas vezes já não fiquei bastante emocionado de ver na África, por exemplo, onde a fome ocupa um bom espaço daquele continente, crianças magras, esqueléticas. E quando recebem um pão, que felicidade é aquilo! E aquilo nós jogamos muitas vezes nossos alimentos no lixo porque sobram. Mas é nesse contexto que a gente tem que transportar agora para alguém faminto, para alguém que não tem o alimento e ele anseia por isso. E isso tem que ser a nossa vida espiritual. Eu anseio pela comida e pela bebida que Jesus vai me dar. Que imagem mais linda quando nós podemos ver alguém que está satisfeito, porque acabou de se alimentar. É uma alegria. Quando nós vemos, por exemplo, as crianças sendo amamentadas, e já não querem mais o leitinho materno, porque já estão satisfeitas, e abrem um sorriso. Que imagem mais linda que é essa? Porque nós sabemos que quando nós estamos famintos, nós perdemos o humor. Experimente você
ir num restaurante em São Paulo no domingo e que tem aquela fila de 1 hora de espera e tente furar a fila para ver o que vai acontecer. Os famintos vão te detonar, os famintos vão te comer, porque o mau humor acompanha essa fome aí. Mas quando nós estamos pensando, então, em ser feliz agora, ter bom humor, a comida e a bebida que Jesus nos promete, isso é que vai nos trazer essa grande felicidade que é a bem-aventurança. E Jesus se comovia com o sofrimento das multidões. Quando ele olhava e via aquela multidão, gente paralítica, gente com lepra, gente cega, gente com pessoas que estavam, às vezes, carregando seus mortos, ele se comovia com aquilo. Aquilo era não só uma carência social, como era também uma inanição pela falta da justiça divina, que não existia naquela época, diferente da nossa época hoje. E nós temos um pouco mais de justiça social, mas naquela época era praticamente ausente. Se você tivesse passado um tempo do seu país ser escravo, ter sido derrotado numa guerra, você seria um escravo para sempre. O cristão verdadeiro está sempre preocupado com as questões sociais dos desafortunados. Nós não podemos pensar que nós somos crentes e somos aqui bem cuidados com a palavra de Deus e fechar os olhos para a miséria que toma conta de muitos lugares e de muitos setores da nossa própria cidade, como São Paulo. Nós encontramos a Cracolândia e outros lugares, pessoas nas ruas dormindo. Esse tipo de miséria, dessa fome que esse povo tem, precisa nos incomodar um pouco. Porque isso está diretamente também com a nossa compreensão de fome e sede de justiça. Não há como aceitar as injustiças sociais que diariamente são mostradas nos meios de comunicação e não fazer nada. Isso não é ser cristão. A justiça, essa palavra justiça aqui, que Jesus usa, ela não é a justiça somente no sentido de alguém ir para uma corte e ser absolvido de alguma coisa. Não é só nesse sentido que nós pensamos justiça, se, como a gente ouve às vezes, quando há um crime, as pessoas falam assim, tudo que eu quero é justiça. Mas o que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele gostaria que aquele que cometeu tal crime fosse para a cadeia. Não é nesse sentido que a palavra está dizendo, mas a justiça que aparece aqui no grego, e que é a mesma palavra que Paulo também usa, lá em Romanos capítulo 10, verso 4, é a justiça de que aquela pessoa pecadora, agora ele foi justificado. O seu erro não será mais computado diante de Deus. Ele é agora livre do seu pecado. Essa é a justiça que Jesus está trazendo. Porque nós não podíamos pagar o preço do nosso pecado. Por mais religioso que eu seja, eu não posso pagar o preço do meu pecado. Mas Jesus morrendo na cruz por mim, ele me redime. Ele me torna, em vez de pecador, um justo agora. Lutero disse assim, que se trata de elevado grau de seriedade, desejo e fervor de alcançar uma constituição moral de culpa. E Paulo usa essa mesma expressão, como eu já disse, lá no Romanos capítulo 10, verso 4. Concluindo, nós vamos então encontrar dois pensamentos de um grande pastor, escritor, homem de Deus, que diz o seguinte, que é John Piper. A marca distintiva de um filho de Deus não é a perfeição, e sim a fome por Cristo. A fome, aquele que tem fome de Jesus, aquele que busca nele o alimento espiritual, esse é que tem a marca de Cristo. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Então, uma vez que nós somos alimentados por Cristo, pela sua palavra, aí nós vamos ter muito mais razão para glorificar, para exaltar o seu nome. Que Deus te abençoe com essa palavra, possa refletir e que você seja bem-aventurado.